Olá a todos, sejam bem-vindos ao Global Fact 8. A nossa segunda sessão do dia é sobre tendências globais que orientam na verificação de fatos. É um mergulho profundo na revisão de dados do Claim Review. Esse é um painel que já deveria ter ocorrido há muito tempo. Desde que foram propostos esses dados, desde que era só uma ideia para algumas pessoas. Uma das promessas de ter um padrão de dados para verificação de fatos era de usar a habilidade de agregar o trabalho de verificação de fatos em tempo real e ter uma imagem de quem está sendo submetido à verificação de fatos, o que está sendo verificado ao redor do mundo, onde isso está ocorrendo, de uma forma verdadeiramente única, que nunca acontecia, pelo menos não em grande escala, até que um estudante de mestrado na Antuérpia estava buscando uma ideia para uma tese e ele chegou na ideia de se aprofundar, mergulhar em 5 anos de dados de Claim Review. Foi o Thomas Van Dan, e o resultado é um quadro fascinante e abrangente dos últimos 5 anos de verificação de fatos em todo o mundo. O que o Thomas está prestes a compartilhar os destaques. O Thomas também, há poucas semanas, defendeu com grande sucesso sua tese, que foi publicada, está disponível online, e eu realmente incentivo quem estiver interessado a ler a tese. É fácil de ler, para verificadores de fatos e outros envolvidos nesse movimento. Realmente é uma visão fascinante de como esse movimento está mudando. Então, o Thomas vai nos dar uma visão geral de alguns dos destaques dos dados nos próximos 15 minutos, e aí vamos falar num formato de mesa redonda. Antes de passarmos para algumas perguntas do público, nós temos um painel excelente. Temos Karen Rebello, a vice-editora de Boom, que é uma organização que incorpora muitas das mudanças que são reveladas nos dados. Se nós tivermos problemas de tecnologia, nós temos a pessoa mais intimamente envolvida em tornar o Claim Review útil para verificadores de fatos dia a dia, que é o Joe Luther, do Laboratório de Reporters, do Duke. E nós, infelizmente, não podemos ter aqui o líder do Schema.org, que é o Dan Brickley, mas queremos ter uma excelente conversa. Vamos começar aqui com o Thomas. Thomas, a palavra é sua. Muito obrigado pela sua apresentação, Lucas. Como o Lucas disse, na minha tese de mestrado da Universidade de Antuérpia, o tema geral foi o que temos no Claim Review há 5 anos. Muitas organizações de verificação de fatos estão usando esse centro de dados. Nós sabemos que as plataformas de tecnologia estão usando para verificar seus produtos, mas como pesquisadores de verificação de fatos e profissionais dessa área, para analisar sistematicamente e compilar esses dados. Isto posto, eu gostaria de compartilhar algumas das tendências que surgiram com relação a essa compilação de dados. É o primeiro passo do processo e, como eu disse, a principal fonte dos dados foram essas entradas no Claim Review. Então, para aqueles que não sabem, essas são resumos de verificações de fatos. Então, quem fez a alegação, qual foi a organização que verificou e, por fim, a conclusão dos verificadores de fatos, se é verdadeiro ou falso. Depois de comparar e compilar essas entradas, consultamos outras fontes que dão mais informações sobre as próprias organizações em si, informações como onde essas organizações estão localizadas, são parceiros do Facebook. Parece relativamente simples aqui, mas eu posso dizer que é todo um processo de fazer a coleta dos dados, compilação. Levou alguns meses de trabalho em tempo integral. Esses dados, na sua forma bruta, são bastante complexos, bastante bagunçados. Então, para dar uma ideia dos dados, no total, o banco de dados tem 110 mil verificações de fatos de 184 organizações reconhecidas,
de 57 países diferentes em um período de 5 anos entre 2016 e 2020. Então, claramente, nem todas as organizações estão usando o Clear Review. Então, a primeira pergunta é: até que ponto esses dados são representativos da verificação de fatos como um todos? É uma pergunta complexa de se responder. Então, essas 134 organizações coletivamente representam 58% de todas as equipes de verificação de fatos que estão no censo da ADUC e 70% dos signatários da COP e 70% dos parceiros do Facebook. Então, desses 42% dessas organizações que não usam o Claim Review, a maioria delas são muito pequenas ou são muito recentes. Então, com algumas exceções notáveis, as maiores organizações usam o Claim Review. Então, acho que, de forma geral, esses dados são um bom reflexo das tendências dentro do movimento como um todo nesses últimos anos. Então, passando agora para o primeiro slide que vemos aqui, é o número de verificações de fatos enviados ao Claim Review por cada organização. O que podemos ver aqui, embora muitas organizações usem o Risk Review, algumas têm mais entradas do que outras. Então, os seus maiores contribuidores do Claim Review publicaram mais da metade de todas as entradas. De outra forma, os 70 menores contribuintes têm menos entradas do que o maior contribuinte. No próximo slide, vemos o número de entradas ao longo do tempo, organizadas pelo conteúdo em que os estão se baseando. Então, o número de entradas cresceu exponencialmente nos últimos anos e, o que vale a pena indicar, a parcela imensa de verificações de fatos vindos da Ásia. Inicialmente, os verificadores de fatos da América do Norte e depois da Europa tivessem a maior parte das entradas no início, e nos últimos anos a Ásia começou a dominar o banco de dados. E a literatura econômica se concentra muito nos verificadores de fatos da América do Norte, mas precisamos prestar mais atenção nos asiáticos. Mais de 50% foram enviados por verificadores de fatos na Ásia. Então, se considerarmos os países específicos em que eles estão localizados, fica claro que muito se deve a verificações de fatos vindas da Índia e da mesma forma, em muitos outros continentes, nós vemos que a verificação de fatos se concentra bastante em um único país. Estados Unidos, na América do Norte, Brasil, na América do Sul, e a Europa também tem muitos conjuntos de verificação de dados, mas eles estão mais disseminados entre os diversos países. Então, há vários países no mundo que não tem uma organização que usa Claim Review. Mas essa imagem muda um pouco. Vamos tentar trazê-lo de volta, visto que os dados dele são o destaque do que vamos conversar aqui. Enquanto tentamos trazê-lo de volta, talvez possamos começar a conversar um pouco sobre as mudanças que já estamos vendo nesses dados. Uma das principais mudanças no quadro global de verificação de fatos, que foi revelada na análise do Thomas, é como o centro de gravidade mudou da Europa e dos Estados Unidos de certo grau para a Ásia, particularmente para a Índia. É uma das maiores tendências. E vamos falar sobre a segunda tendência quando o Thomas voltar. Mas isso leva a uma importante pergunta. Ainda é uma conversa, como o Thomas disse, é a conversa global sobre verificação de fato entre ONGs, entre acadêmicos e dentro do movimento. Muitas vezes ainda está centrada nos Estados Unidos e na Europa.
Então, a conversa precisa mudar para acompanhar essa mudança para a Ásia? E quais desafios ou oportunidades essa mudança vai trazer ao movimento como um todo? E excelente termos você no painel, que contribuiu muito. Então, eu gostaria de saber o que você acha sobre isso. Sobre as conversas de verificação de fatos, precisa acompanhar a realidade de onde isso acontece hoje. Sabe, em termos de como anedota, sabemos que é verdade, todos nessa parte do mundo, eu sempre senti que os verificadores de fato na Ásia se mantiveram muito ocupados nos últimos 5 anos, e vemos isso refletido nos dados também. E há tantos motivos para isso, para que isso aconteça. O Thomas estava apresentando os seus dados de 2016 e 2020, e esse é um período tão essencial que o movimento de verificação de fatos viu na Ásia. Se eu considerar alguns dos motivos pelo qual isso aconteceu, é um fato que as informações falsas são um grande problema nessa região do mundo. E há uma série de fatores que levam a isso. A outra questão é que, se olharmos para plataformas de tecnologia como veículos de desinformação, seus principais mercados ou seus mercados de grupo estão na Índia. Então, por exemplo, o principal mercado é a Índia. E todos os usuários estão na Índia. Mesmo dessa perspectiva, faz sentido. E a tese menciona aqui o número de idiomas. Se viermos a expansão de verificação de fatos, nos últimos 5 anos, podemos ver que a verificação de fatos se expandiu para para uma série de diferentes idiomas, não só na Índia, mas em toda a Ásia. Se considerarmos todos esses fatores, acho que tudo isso explica por que isso acontece. A Índia, em particular, é única por uma série de razões. Então, o que aconteceu em 2016 e tem uma série de empresas de telecomunicação entrando nesse mercado. Uma empresa do homem mais rico da Índia, e o que aconteceu é que isso literalmente derrubou as taxas de internet móvel no país. Então, de 2016 para diante, tivemos algumas das tarifas mais baixas no país, o que tornou possível que milhões de pessoas entrassem na internet pela primeira vez. Neste cenário, a sua primeira introdução seria: a internet é o WhatsApp, é o YouTube, e muitas dessas pessoas não têm discernimento, não têm o letramento em mídia para entender o que é fato ou o que é falso. Então, há uma confluência de todos esses fatores que resultou nesse movimento de verificadores de fato na Ásia. A parceria do Facebook e a quantidade de recursos que o Facebook dedicou na Ásia e na Índia, particularmente, contribuiu para esse crescimento nos últimos anos, significativamente. Sim, eu diria que é justo dizer isso se considerarmos só em termos dos FFC, que é a parceria do Facebook. Então, tem o maior número de parceiros nos Estados Unidos e a Índia está em segundo lugar. Isso faz sentido, porque são produtos universais. A Índia é o seu principal mercado, por exemplo, quando eu disse com relação ao WhatsApp. Mas os parceiros que o Facebook está integrando, eles estão expandindo para outros idiomas da Índia. O inglês é uma fatia muito pequena da verificação de fatos que deu início a tudo isso. Joe, você tem acho que o Thomas está de volta, não sei se estamos prontos para ver a apresentação. Estamos prontos? Ok. Joe, no meio tempo, podemos encerrar a nossa discussão dessa tendência.
você tem um bom ponto de vista do qual você pode ver como as organizações estão usando o Claim Review e contribuindo com os fact-checks, mudaram o processo. Você também tem sido uma figura central nesse movimento nos últimos anos. Como vocês acham que conferências como essa e o movimento como de forma geral leva a refletir essa mudança na composição na comunidade de verificação de fatos? Acho que estamos prontos para passar agora para a apresentação. Está vindo. Mais um momentinho. Espero que era aqui que eu tinha parado, certo? Como eu estava dizendo, as coisas mudam quando você considera quais países estão mencionados nessas entradas. E como podemos ver aqui, países como a China, tem muita atenção de verificadores de fatos, mesmo não tendo suas próprias organizações. E acho que o que é mais notável aqui nessa visão é que em 2020 quase todos os países e todas as regiões do mundo já tinham sido submetidos à verificação de fatos, o que é uma conquista bastante significativa. Podemos ver quais países estão sendo mencionados, quais tópicos estão sendo discutidos pelos verificadores de fatos. Então, para fazer isso, temos essas entradas de verificação. Mandamos para o Watson, que retorna uma marcação de categoria para cada uma das entradas. Então podemos ver o que está sendo discutido em termos de política, de saúde, religião e assim por diante. E o que podemos ver em 2020 é que há 2 picos de verificação de fatos, um relacionado à saúde e um relacionado à política. E é claro, como seria de se esperar, são o coronavírus e as eleições dos Estados Unidos que atraíram muita atenção dos verificadores de fatos. Mas acho que o que é mais notável sobre isso é que, mesmo que esses 2 tópicos tenham gerado um trabalho adicional aos verificadores de fatos, houve mais do que uma dobra em relação a 2019, e como resultado esses 2 tópicos não entraram em outras categorias, não foram à custa de outras categorias. Então, 2.300 eram enviados por mês em 2019, e em 2020 foram 5.000 verificações de fato por mês. E nessa perspectiva, significa que em 2020 tivemos mais verificações de fatos do que em todo o ano de 2016. Outra forma de considerar as diferentes categorias é examinar que palavras ocorrem juntas entre essas diferentes entradas. Então temos clusters de tópicos. O que é interessante aqui é que a maior parte desses clusters são bastante regionais. Então temos o da Índia, dos Estados Unidos, do Brasil. Mas talvez o que não surpresa, temos o cluster de Covid, que é um tópico que é discutido em todo o mundo. Isso cria uma oportunidade interessante para que os pesquisadores vejam como é o mesmo tópico e até mesmo a mesma ligação pode ser discutida de forma diferente por diferentes verificadores em diferentes partes do mundo. Queria verificar que parte estavam vindo de parceiros do Facebook, que parcela. Como podemos ver aqui em amarelo, são as entradas que foram enviadas pelos parceiros do Facebook. Em azul, enviadas por parceiros ativos. E a conclusão é que, neste momento, as entradas de parceiros do Facebook representam uma parcela muito significativa das entradas de dados.
Esse aumento da dominância dos parceiros do Facebook no conjunto de dados reflete diversas coisas, antes de mais nada reflete o fato de que os verificadores do Facebook, em média, colocam essas entradas em outras organizações. Isso se deve ao fato de que algumas dessas organizações sempre foram marcadas, e também reflete o fato de que o financiamento do Facebook permite que certas organizações realmente expandam seu trabalho de verificação de fatos, particularmente na Índia. E outro motivo para que isso ocorra com os parceiros do Facebook é que o programa em si está se expandindo na organização e também para outros países. Então, aqui vemos a parceria do Facebook em todo o mundo, e o que está claro é que não tem nas organizações. E o problema do Facebook, muitas organizações têm um mandato para verificar o conteúdo do Facebook em múltiplos países. E eu acho que realmente, em um certo sentido, isso mostra que a parceria com o Facebook está levando os verificadores a expandir suas atividades em países que antes não tinham verificadores de fatos, mas também está estimulando o desenvolvimento de um novo tipo de verificação de fatos, quando tradicionalmente eles eram vistos como entidades nacionais ou num escopo nacional. Cada vez mais vemos organizações que são transnacionais, regionais ou até mesmo globais. E o exemplo mais claro disso é a AFP, que no programa do Facebook a AFP é responsável pelo que é conhecido como por 86 países. Uma tendência paralela que surge, que podemos ver, é que há um número significativamente cada vez maior de entradas do Claim Review que tem alguma fonte de mídia social onde a ligação surgiu. Então, é uma porcentagem muito pequena das verificações de fatos em 2016. Em 2020, cerca de 2/3 de todas as verificações têm mídia social como a fonte, e tenta tirar uma conclusão direta entre a verificação de fatos e a verificação de Facebook, mas na verdade essa tendência é quase tão pronunciada com parceiros do Facebook, mas esses não parceiros frequentemente verificam as informações do Twitter, ao passo que os parceiros do Facebook verificam o Facebook com mais frequência. O que não aparece nesse slide é que nesse mesmo período, o número de entradas mencionando uma pessoa específica, como uma pessoa pública ou um político, caiu muito. Então, em 2016, eles eram 50% de todas as revisões, agora em 2020 é menos de 10%. E eu acho que essas duas tendências combinadas realmente mostram que, de forma ampla, o movimento de verificação de fatos está mudando seu foco de verificação de fatos política, ou de manter os políticos passando para verificar a eficácia de rumores online. E tem uma tendência que segue junta, que é um número cada vez maior de verificações visuais. Então, aqui nós examinamos se essa entrada mencionou algum tipo de formato visual nessas entradas. Pode ser uma imagem, um meme, um vídeo. E aqui nós vemos que uma porção dessas verificações de fato cresceu muito. Isso indica que esse novo centro de revisão de mídia é importante para uma boa parte das verificações de fato publicadas. Uma tendência que teve um declínio é a leitura média de classificações de fatos, e temos essa gradação nessa escala de 1 a 5, 1 sendo falso e 5 sendo verdadeiro. Ao passo que em 2016 a classificação era de meio a meio verdade, meio falso, e agora a média está entre falso e praticamente falso. Isso reflete essa transição para a verificação de fatos de mídias sociais, porque se estamos verificando uma alegação nas mídias sociais é porque ela tem informações incorretas, mas também isso reflete o fato de que as organizações que começaram a usar o Clear Review mais recentemente parecem estar se concentrando mais em alegações que provavelmente são falsas, versus organizações que usaram no começo, tentando ter um equilíbrio maior entre alegações que são verdadeiras ou que são falsas. Por fim, em que a alegação aparece pela primeira vez, os verificadores publicam seus achados sobre essa alegação. Então, apesar de toda a conversa sobre automação e melhorar a eficiência da verificação de fatos,
podemos ver que o número de dias para verificar uma alegação continuou constante em cerca de 4 dias. E que essa tendência é muito consistente e permanece muito consistente em todo o conjunto de dados. Não importa se você está examinando diferentes continentes, parceiros do Facebook ou não, sempre leva dias para verificar uma alegação. Então, para concluir, o que eu tentei mostrar aqui nesses gráficos é que o Claim Review pode nos ajudar a dar um passo para trás e entender a movimentação, que não é uma ferramenta só para empresas e plataformas usarem, mas também um recurso muito valioso para nós como pesquisadores, mas também para vocês como verificadores de fato, para informar, para desinformar e para entender que é o nível de utilidade desses dados e que as pessoas tentam buscar e trabalhar com esses dados. Os dados são bastante difíceis de lidar no momento, alguns são dados bagunçados, mas vale a pena e podemos ter insights muito valiosos. Em conclusão, como o Lucas disse, se quiserem mais informações sobre isso, incluindo as diferentes tendências discutidas e algumas das limitações dos dados, a metodologia e assim por diante, a minha tese agora está online no Academia. Eu publiquei todos os dashboards que eu mostrei em público. Você pode interagir com os dados por conta própria, ver a sua organização, o seu país e sua posição nesses gráficos. E se alguém tiver alguma sugestão ou uma pergunta, então fiquem à vontade para entrar em contato. Obrigado, Thomas. Foi uma imagem tão reveladora no movimento global. Vamos tentar manter os slides na tela durante a discussão, para que possamos ter acesso às imagens relevantes. Antes de mais nada, podemos ter uma verificação de fato, uma verificação de áudio com você, Joe? Tudo bem com você? Excelente ouvir sua voz. Ok, então já falamos sobre a mudança da Ásia e tem também outras regiões e achados muito importantes. Um deles, evidentemente, é o aumento de output e como que a comunidade tem respondido ao desafio de má informação durante a Covid. Falaremos um pouquinho mais sobre isso depois. Mas uma outra coisa é a mudança da fact-checking político para social media e entre outras coisas, e mídias e outros tipos de conteúdo em mídia social. Então, eu gostaria de ouvir os seus pensamentos em relação sobre isso, assim como os outros nossos panelistas, nós já comentamos um pouquinho sobre isso. Será que o fact-checking político tem se demonstrado no setor, de maneira pública em relação aos políticos? Como é que é isso? Será que precisamos de criar espaço para isso? Os políticos sentem pressionados? Como é que a gente entra num equilíbrio em relação a esse tipo de referência? Quais são os seus pensamentos sobre isso? Karen, vamos ouvir de você primeiro, por favor. Sim. Quando vimos a apresentação daquele slide, eu achei bastante interessante e quase inacreditável como uma coisa para processar. Porque se observarmos o caso da Índia, nós tivemos a publicação de dados sobre isso recentemente. E é muito diferente. Acho que o que precisamos definir seria, em termos de fact-checking político, seria talvez a coisa mais importante. Uma das coisas que, se você observar, por exemplo, na cobertura de mídia recente, se você tentar categorizar, acho que grande parte do que a gente vê é político. E depois disso, estamos falando de coisas ligadas a organizações religiosas na Índia. Então, acho que o que eu estou tentando dizer é que pode haver outros aspectos que talvez não, por exemplo, na Índia, a religião é uma coisa política. Então, você tem um partido e o seu partido tenta se projetar como, por exemplo, o representante da maior parte da população. E tem os partidos de oposição que usam a religião como um posicionamento político. E eu acho que precisamos observar
este achado neste contexto, especialmente na Índia. Existe uma questão religiosa no assunto político na Índia. E eu acho que ah, isso tem que ser analisado na mídia social. Então, por exemplo, temos que fazer um fact-checking desse tipo de situação, mas isso não significa que isso possa ser, ou deva ser feito todos os dias. Mas o que significa é que eles têm ah, um, um- nós temos um número desse tipo de post muito grande. E este ponto para mim é muito interessante de observar. Muito obrigado, obrigado. Bem, eu fico aqui me perguntando se você tem alguma coisa a dizer em relação a isso, Joe, seu ponto de vista, especialmente se tiver alguma coisa ligada, então, ao design do claim review, ou que você use de maneira diferente para fact-checking político ou de mídia social, que tenha sido, porque as coisas começaram ao redor da questão política, mas agora a gente vê isso em outras searas. Sim, primeiramente eu gostaria de me desculpar pelas questões técnicas, problemas que eu tive antes e parabenizá-lo pela fantástica pesquisa. Quando eu vi esse slide no primeiro momento, no meu dashboard, a minha expressão foi assim de eu simplesmente não acreditava, eu fiquei chocado como que as pessoas podem fazer alguma coisa desse tipo em relação aos dados. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu acho que o que mais me impressiona observando esse quadro especificamente é que nós temos um número de não menções à mídia social. E eu diria que nós temos aqui um pequeno acréscimo em relação aos claims de mídia social. Então, acho que esses pedidos políticos talvez não estejam mais tão presentes como antigamente. Agora já estamos absorvendo muitas outras coisas já. Eu acho que o claim review, na sua maioria, é adequado para aquilo que se faz no Twitter, no Facebook, na mídia social de um modo geral. E nós observamos essa comunidade de alguns anos e eles estavam com fact-checking em relação a outras coisas. Então, é interessante meio que padronizar sobre como falamos desses tipos específicos de participantes de mídias sociais. Eu acho que é uma excelente oportunidade que temos, porque, em parte, o conteúdo de social media, quando tem um fact-check, está crescendo muito em termos de demanda. Muito obrigado. E este é um segmento perfeito para uma outra coisa que nós percebemos que é o aumento, de uma modo geral, em relação a isso. Ou seja, não é só que não significa que os de assuntos políticos tenham diminuído, é que nós temos tido uma proporção maior de claims de um modo geral e isso cria uma porcentagem menor política proporcionalmente falando, mas não em termos absolutos. Então nós observamos um aumento incrível em vários assuntos. Então, que perguntas, que preocupações isso traz, especialmente para menores organizações que talvez não tenham tantos recursos ou qualidade de informação? Será que a gente de fato precisa investir mais no que a gente chama de longo prazo da comunidade de fact-checking? Que seria mais ou menos o que a gente chama de um vento de cauda, por assim dizer, tanto do ponto de vista individual e do ponto de vista organizacional. E eu vou aguardar comentários de qualquer um de vocês. Kieran, eu vou voltar para você então. Já que você está falando bastante disso no painel, como é que vocês têm conseguido dar conta dessa demanda que aumenta o tempo todo? E como é que vocês têm conseguido lidar com isso? Ah, crescimento de demanda em termos de quê? Não, é desse crescimento incrível em termos de output, de quantidade de falsas informações sendo criadas e tantas comunidades precisando desse tipo de serviço de fact-checking. Eu acho que isso tem crescido para o mundo todo, não apenas para a Índia. Então, a comunidade da IFCN, assim como outras que lidam com isso, tem tido uma demanda maior. Mas eu acho que nós temos muitos num banco de dados de fact-checking, muitos fatos ligados a isso. Mas houve uma crise dessa comunidade. E essa comunidade percebe que a IFCN é uma instituição que pode ajudá-los. E em termos
da carga de trabalho que pode ser absorvida, de fato isso é um desafio. E nós temos outros tipos de desafios todos os dias, mas eu acho que nós temos até aqui conseguido manter o ritmo, acompanhar. Ah, nós todos temos aqui alguns minutos e queremos ter algumas perguntas da plateia. Existe uma pergunta muito importante aqui que eu gostaria de ouvir você falar, por exemplo, Joe, sobre isso. Como é que nós podemos dar apoio ou incentivar organizações para usarem o Claim Review de maneira mais eficiente, ou seja, agregando isso de maneira muito útil em termos da qualidade de todos os posts de cada indivíduo, ah, porque muitas vezes a gente gasta muito tempo limpando informação. Então, como é que nós podemos melhorar, tornar isso um recurso ainda mais útil para outros grupos e encorajá-los a usar esse tipo de sistema? Eu diria, como eu já mencionei anteriormente, quando esse conceito foi criado, a gente pensava como é que a gente consegue mais exposição, mais atenção para o fact-checking. Então, houve uma pesquisa acadêmica e nós vimos então um grande potencial disso. No entanto, isso tem sido um foco no certificarmos de que os fact-checkers estão fazendo o media review, claim review da melhor maneira possível. E parte do meu trabalho é trabalhar com fact-checkers diretamente e damos um feedback em relação às suas revisões e a publicação de documentos para eles. E eu falo para as pessoas observarem o nosso website para informações sobre as melhores práticas, que é o candidreview.com. E se eu puder falar rapidamente, eu gravei 2 webinars para Claim Review e Media Review para o Global Fact que estão disponíveis através da agenda do evento para as sessões de segunda-feira. Vocês podem encontrar então uma revisão sobre Media Review e Claim Review, de maneira que vocês possam ver dados melhor estruturados. Eu concordo que o trabalho que o Thomas fez aqui em relação a padronizar esses aspectos foi monumental. E qualquer coisa que a gente possa fazer para melhorar a qualidade no futuro será muito bom, mas ainda assim temos muito trabalho manual que tem que ser feito em termos de mídia. Eu acho que uma das coisas que o Facebook tem feito é ter seus próprios fact-checkers para a sua plataforma. E eu acho que precisamos explorar maneiras de como poderíamos, por exemplo, incentivar financeiramente qualidade de dados, dados produzidos com qualidade. Não sei como isso seria feito, mas eu acho que é uma coisa a ser pensada. Você levantou um assunto interessante. Nós temos uma pergunta da plateia em relação a isso, de plataformas que possam prover esse tipo de serviço. Será que o Google pode fazer isso? Ou seja, além, porque o Facebook faz um apoia a comunidade, mas existe um alvo para eles, ou um papel, perdão, para eles terem neste cumprimento, ou no incentivo de informações com maior acurácia. O Sr. Thomas já sugeriu que alguns campos poderiam ser auto-preenchidos, que poderiam ser uma maneira de ajudar as pessoas a preencherem formulário nesse sentido com o Google. Que questões técnicas você acha que poderiam ser interessantes? Então, mas, por favor, fique à vontade para falar sobre isso também. Sim, em termos de questões técnicas, eu acho que particularmente as pessoas estão usando o Market Tool. Muitos de erros podem ser evitados. Por exemplo, se você entrar um evento que está com a data errada, ou seja, isso é uma coisa que é impossível. Então, isso já seria corrigido de imediato. Ou se você entrar, por exemplo, Donald J. Presidents, a maior parte das pessoas vão trocar isso para Donald Trump, ao invés de Donald J. Trump. E quando a gente usa o Claim Review de maneira mais consistente, não é apenas para indivíduos, mas é para termos informações acurácias para empresas como o Google, como o Facebook. Isso se torna mais fácil de ser implementado, porque neste momento as informações são tão bagunçadas que fica difícil até para eles tentarem determinar. Parece que ele congelou. Eu não consegui ouvir a última parte porque ele congelou. Eu acho que nós temos tempo para mais uma pergunta. Mas aqui tem uma que as pessoas
pessoas sempre perguntam, é sempre o assunto do ódio. Que sentimentos nós podemos ter em relação ao Claim Review, especialmente em relação a fazê-lo mais útil? E temos que pensar também do ponto de vista da produção. Como é que nós conseguimos ir ao encontro da quantidade de dados e como é que a gente junta isso numa comparação para vermos o quão eficiente isso é com diferentes fact-checkers ou outras pessoas que fazem esse trabalho? Você tem algum comentário em relação a isso? Como é que nós podemos tirar proveito disso para melhorar o nosso trabalho e focar nossos esforços onde ele é mais necessário? Eu acho que é uma excelente pergunta e eu acho que nós temos que ver, por exemplo, quantos fatos verificados cada organização tem. Numa organização, por exemplo, como For Facts, talvez esteja tentando fazer isso através de uma mudança de políticas, mas em termos de, de mensurarmos os impactos efetivos, talvez seja interessante falar um pouco mais disso nessa conferência. Talvez se o Google tivesse uma participação maior, mostrando o que é eficiente para uma organização, o que não é para outra, mas também ter uma parceria, uma interação entre as organizações que usam essa ferramenta. Então, sim, existe muito potencial em relação às informações que podemos coletar e integrar com os dados que temos, de maneira que possamos ter mais insights. Excelente, ok. Nós não temos mais tempo. Muito obrigado pela sua paciência e é muito bom ter a chance de observar esses dados em tamanha profundidade. Nós temos muito ainda no dia de hoje, incluindo a nossa feature chat com o Tom Russell para terminar hoje. Então, alguns fatos sobre os aspectos globais da nossa comunidade. Isso, e depois podem verificar o horário que está no horário de Nova York.